Eterna é a sua misericórdia. Salmo 135. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na primeira leitura de hoje do livro de Josué, capítulo 24, dos versículos 1 ao 13, Israel é convocado em Siquém para lembrar a fidelidade de Deus desde Abraão até a conquista da terra prometida. E o paralelo com o evangelho de hoje, em Mateus 19, dos versículos 3 ao 12, os fariseus questionam Jesus sobre a possibilidade do divórcio. Nos dois casos, o centro não é a regra, mas o Deus da aliança. Se a fé é sustentada pela fidelidade divina, o matrimônio como aliança sacramental também deve espelhar essa fidelidade. E vejamos que, na primeira leitura, Josué reúne todas as tribos para ouvir novamente a história da salvação. Ele recorda: Eu vos tirei, eu vos protegi, eu vos dei. E o matrimônio cristão só pode ser entendido dentro dessa lógica. Deus é o primeiro e principal protagonista da aliança. E a narrativa deixa claro: foi Deus quem buscou o povo, protegeu, libertou e entregou a terra. No casamento, a iniciativa de amar e permanecer vem de Deus. O casal é chamado a ser imagem dessa iniciativa. Em Siquém, o povo é chamado a rejeitar outros deuses. No matrimônio, isso se traduz em exclusividade e compromisso total, não apenas por lei, mas por amor. E vemos que no Evangelho, os fariseus querem discutir permissões e exceções, e Jesus leva a questão à raiz. No princípio, não foi assim. Ele não fala apenas de uma norma, mas restaura o projeto original do Criador, conforme nós temos em Gênesis. E Jesus lembra que o casamento une homem e mulher numa só carne, uma união que o próprio Deus cela. A dureza do coração que levou Moisés a permitir o divórcio é o oposto da abertura do coração que mantém viva a aliança. E Jesus também reconhece que alguns são chamados a outra forma de aliança, o celibato, como sinal da entrega total ao reino. E assim ele mostra que toda a vocação cristã é aliança, seja matrimonial ou consagrada. E podemos perceber que na primeira leitura em Siquém, Israel diz sim à aliança com Deus, assumindo fidelidade. E no casamento, os esposos dizem sim diante de Deus e da igreja, entrando numa história que não começou com eles, mas com o próprio Deus. Então, tanto em Josué 24 quanto em Mateus 19, a fidelidade não é fruto apenas do esforço humano, mas da graça que sustenta a aliança. Romper a aliança é negar a própria identidade. Israel se tornaria como as nações pagãs. O matrimônio rompido por dureza de coração nega o sinal visível da união Cristo-Igreja. E como nós podemos vivenciar isso de uma forma mais prática? Assim como Israel precisa recordar os feitos de Deus para permanecer fiel, o casal precisa recordar momentos em que Deus agiu na história deles. Orar juntos sobre isso fortalece a união. Há também um elemento de exclusividade real. O que seria essa exclusividade real? Rejeitar outros deuses. E hoje significa afastar de tudo que rouba a centralidade de Deus e do cônjuge na vida, carreira, amizades tóxicas, vícios. Devemos fugir daquilo que nos faz mal. E a perseverança nas crises, a fidelidade não é a ausência de dificuldades, mas decisão de atravessar as águas com Deus à frente. Nós tivemos na leitura de ontem, também, do livro de Josué, a travessia. O que é atravessar? Sair de um estado original buscando outro estado. Pode ser que muitas vezes atravessar é sair de um estado de conforto puro, ao qual nós estamos acostumados com aquela vida, mas devemos ir além. E com tudo isso, no mundo onde relações são descartáveis, em várias esferas, viver a fidelidade conjugal é testemunho profético.
E com isso, a fidelidade aqui não é peso, é resposta de amor àquele que foi fiel primeiro. Mas muitas vezes o desvio de coração faz um fechamento de tudo aquilo que se crê, de tudo aquilo que se manifesta enquanto graça. Vejamos que no Evangelho, os fariseus estão discutindo com o Senhor exatamente sobre essa questão do divórcio. Onde eles perguntam para Jesus, Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher. Jesus responde que ele permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em casos de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. E nesse sentido, o casamento, quando temos tanto a menção, né, de um casamento, assim como a festa, né, de casamento, é o sinal da proximidade de Deus com o ser humano, a sua felicidade de estar próximo do ser humano. E o que devemos nos atentar ao evangelho de hoje é que Mateus, né, no capítulo 19, vai diagnosticar o verdadeiro problema do divórcio permitido por Moisés, a dureza de coração. Espiritualmente, isso é como um Jordão que se fecha dentro da relação, impedindo a passagem para a reconciliação. A dureza começa pequena, depois se expande para a falta de diálogo, ironia, omissão no cuidado, desconfiança no tratado e várias outras negatividades. Assim como a fidelidade de Deus abriu o Jordão para Israel, só a presença de Cristo pode abrir o coração endurecido para o perdão conjugal. E com isso, novamente, não se pode estar numa prática religiosa e fechar o coração totalmente para as relações humanas, assim como para a espiritualidade. É preciso vigiar constantemente, estarmos atentos a tudo aquilo que pode eventualmente significar para nós e com isso permanecermos firmes na fé. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.